Olá, meus amigos, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo a mais este vídeo, bem-vindo ao estudo de número 12. O estudo de número 12 nos fala sobre o julgamento e a crucifixão de Jesus. Estamos quase finalizando o Evangelho de Marcos, estamos no capítulo 15 do Evangelho de Marcos. E o capítulo 15 é o penúltimo capítulo do livro de Marcos. E durante esse estudo nós vamos aprender um pouco sobre os últimos dias da vida de Jesus. Durante todo esse trimestre nós aprendemos muito com o Evangelho de Marcos, o Evangelho que coloca Jesus como um servo sofredor, e nós também devemos seguir o exemplo do Mestre. O capítulo 15 de Marcos começa narrando Jesus perante Pilatos. O capítulo começa assim: logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos e escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos era o governador da Judéia na época de Jesus. Quem governava a Judéia? A Judéia e a Galiléia estava sob o poder de Roma. Roma estava dominando a região do povo judeu na época de Jesus. Então, ali existia um poder político misturado com um poder religioso. O poder político, ele sempre foi um poder muito nefasto, sempre foi um poder que era manipulador, assim como nos dias de hoje também. E nos tempos de Jesus, a corrupção política não era tão diferente quanto que vivemos hoje também. E Jesus, ele veio nesse contexto aonde Roma dominava o povo judeu. Roma dominava ali a região da Judéia, a região aonde Jesus estava sendo julgado pelo Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de tribunal, como se fosse hoje um tribunal máximo, como se fosse hoje um Supremo Tribunal Federal. E quem fazia parte do Sinédrio eram, quem sabe, a elite política e religiosa daquela época. E Jesus, ele foi julgado pelo Sinédrio. E como Roma estava dominando a Judéia, a maior ameaça para Roma era a popularidade de Jesus. Então Jesus estava sendo muito popular, Jesus fez um grande trabalho. Jesus não veio se tornar um rei terrestre, Jesus veio se tornar um rei celestial, mas que o objetivo de Jesus era livrar a humanidade da escravidão do pecado. Mas todos entenderam de forma equivocada o ministério de Jesus. Então, como Jesus ele era uma ameaça para o governo de Roma, e Roma colocou ali sob seu poder toda a elite religiosa do povo judeu, logo a elite religiosa judaica estava submissa a Roma pelo poder. Estava submisso e corrompida, e tudo que eles queriam era não perder o poder. E acima de tudo, eles estavam acusando a Jesus de um falso profeta, de um falso líder, de alguém que estava blasfemando, de alguém que não tinha nenhuma ligação com as coisas celestiais. E foi dessa forma que Jesus ele foi levado à presença do governador Pilatos. E mais embaixo nós temos aqui um outro episódio, lá no verso 16 do capítulo 15, Jesus entregue aos soldados. Então os soldados levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram-se todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram na cabeça e o saudavam, dizendo: salve o rei dos judeus, porque esse era o movimento que se criou naquela época
Jesus como o rei dos judeus. Sim, Jesus era rei. Jesus é rei e sempre foi rei. Mas Jesus não era um rei dos judeus como eles pensavam, porque na cabeça de todos eles, Jesus veio para livrar da opressão do jugo romano à escravidão judaica da sua época. E não era essa a intenção de Jesus. Jesus veio para livrá-lo da escravidão do pecado. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Isso aí como um ato de blasfêmia. Depois de o ter escarnecido, despiram-lhes a púrpura e o vestiram com a sua própria veste. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. E aí, um relato aqui no versículo 21, diz assim: e obrigaram a Simão, o cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Certamente Jesus estava esgotado, não tinha mais força para carregar a cruz, de tanto açoite, de tanto sofrimento, e passando ali Simão, obrigaram que Simão levasse a cruz de Jesus até ao lugar da crucifixão. E a partir do verso 22 em diante, fala sobre a crucifixão de Jesus. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar de caveira. Deram-lhes de beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as suas vestes, lançando-lhe a sorte para ver quem levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por fim estava um epígrafe à sua acusação, o rei dos judeus. Jesus, ele foi crucificado na hora terceira e na hora nona ele deu o último suspiro, foi morto na hora nona. Então, a hora terceira era às 9 horas da manhã, a data o horário em que ele foi crucificado daquela sexta-feira. E às 3 horas da tarde, a hora nona, ele expirou, ele morreu. Nos tempos do Antigo Testamento, existiam 2 sacrifícios que eram feitos ali no tabernáculo do povo de Deus. Existia o sacrifício da manhã e existia o sacrifício da tarde. O sacrifício da manhã era feito às 9 horas da manhã. E o sacrifício da tarde, dos cordeirinhos, era feito às 3 horas da tarde. E foi justamente às 9 horas da manhã, quando Jesus foi crucificado, coincidiu com o sacrifício da manhã. E Jesus, ele morreu na 9ª hora, que era às 3 horas da tarde, coincidindo desta forma também com o sacrifício da tarde. E dessa forma se cumpriu a profecia na própria Bíblia, que diz que Jesus, ele veio para ser sacrificado como um cordeiro. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, como bem profetizou ali o profeta Isaías. E com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destrói o santuário e em 3 dias o reedificareis, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Então, a partir daquele momento, Jesus foi escarnecido, zombado e, acima de tudo, passando por todo o sofrimento que ele passou. De igual modo, todos os principais sacerdotes, com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Desça da cruz o Cristo, o Rei dos Judeus, para que vejamos e creiamos também. Os que com eles foram crucificados o insultavam. E lá, a partir do verso 33, fala sobre a morte de Jesus. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, ele não usou o seu poder humano. Jesus, digo melhor, não usou o seu poder divino para se livrar do sofrimento. Nós sabemos que Jesus, ele era 100% humano e 100% divino, mas ele veio cumprir a sua missão com a natureza humana. Jesus
chorava, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu fome. E em nenhum momento do seu ministério aqui na terra, ele usou a sua divindade, ele usou o seu poder divino para se livrar do sofrimento. E ali na cruz não foi diferente. Queria que Deus, o Pai, passasse aquele cálice, aquele sofrimento. Mas logo em seguida ele diz: faça-se a tua vontade, meu Pai, e não a minha. E um deles correu a embeber com uma esponja em vinagre e, pondo-lhes na ponta de um caniço, deu-lhes a beber, dizendo: deixai-o, vamos ver se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E essa era a hora nona. A hora nona, às 3 horas da tarde, horário em que Jesus expirou, Jesus morreu. Jesus morreu a morte eterna em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Jesus, ele não deveria morrer da forma que morreu. Jesus não deveria sofrer da forma que sofreu. Jesus, o Cordeiro de Deus, estava predito desde o Antigo Testamento que ele viria a este mundo para dar a vida pela humanidade. Jesus, como um cordeiro, ele tinha que dar o sangue. O seu sangue tinha que ser tirado, porque a Bíblia fala que sem sangue não há remissão de pecados. E o sangue era o símbolo da vida. No Antigo Testamento, o cordeirinho era imolado. Ele tinha que sangrar, tinha que se tirar o sangue do cordeirinho. E Jesus viria um dia para dar a sua vida, mas ele tinha que retirar o seu sangue, porque o sangue simboliza a remissão dos pecados. Mas a morte de Jesus não deveria necessariamente ser da forma que foi, de forma sofredora como Jesus padeceu. Jesus, quem sabe, ele deveria vir a esse mundo como veio, e no momento certo, no momento adequado, na hora certa, quem sabe, no momento de muita solenidade, no momento de muita santidade, Jesus iria até ao templo de Jerusalém, no momento certo, na hora exata. E quem sabe ali em contrição, o povo ali lá fora esperando Jesus ser imolado e crucificado em cima do altar do templo de Jerusalém. E quem sabe o sumo sacerdote Anás ou Caifás, em momento de contrição, oração e santidade, deveria ali fazer todo aquele ritual de levar Jesus até ao altar do templo de Jerusalém. E ali, quem sabe, não sabemos, mas quem sabe a mão do Pai ou um anjo apareceria ali para imolar o Filho de Deus. Jesus tinha que dar a vida pela humanidade. Jesus tinha que dar o seu sangue, porque sem sangue não há remissão de pecados. Mas a morte de Jesus não foi feita dessa forma. A morte de Jesus foi feita de forma mais cruel que possamos imaginar. Ele morreu como um bandido, como um ladrão, como um salteador, porque a morte de cruz era a morte dos piores bandidos da época de Jesus. Era a morte mais humilhante que poderia existir na época de Jesus, era a morte de cruz. E Satanás, ele fez de tudo para que Jesus morresse a morte de cruz, com um único objetivo: fazer a sua última tentativa para que Jesus desistisse de morrer. Então, o objetivo de Satanás, com a morte na cruz, com o sofrimento, com toda a tortura que Jesus passou, era fazer com que Jesus desistisse de morrer. Tanto é que Jesus até falou para o Pai: Pai, eu não suporto mais. Se possível, passa de mim este cálice. Já não está dando para suportar. Jesus estava sentindo a dor humana. Mas Jesus, ele disse mais: mas não faça-se a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus não desistiu. Infelizmente, muitas pessoas foram usadas por Satanás para fazer esse processo da morte cruel como aconteceu. Judas, por exemplo,
Pilatos, Anás, Caifás, os soldados, a turba, a multidão, milhares de pessoas foram usadas por Satanás para fazer Jesus desistir de sua morte, porque a morte de Jesus não deveria ser a morte de cruz. A morte de Jesus tinha que ser lá no templo de Jerusalém, em cima do altar, em comovente contrição, santidade e oração com a multidão presente. Uma morte limpa. E era dessa forma que o cordeirinho lá no Antigo Testamento morria. O cordeirinho, ele era levado de forma solene, sem defeito, sem mácula, até o tabernáculo. E lá o sacerdote, em espírito de oração, de contrição, ele pegava aquele cordeirinho, imolava ele, tirava seu sangue, colocava em cima do altar do sacrifício e ali fazia todo aquele ritual perante o pecador que estava ali do seu lado. Era um momento muito solene, era um momento muito sagrado, era um momento em que ali estava sendo feito a expiação pelo pecado de um pecador. E quem sabe o quase sacrifício de Isaac nos mostra como Jesus deveria morrer. Isaac foi levado até ao Monte Moriá. O Monte Moriá tem um simbolismo muito grande para o povo de Deus no passado, porque anos depois foi lá no Monte Moriá que Jerusalém foi estabelecida, foi no Monte Moriá que foi construído o Templo de Jerusalém. Foi no Monte Moriá que foi construído o altar do sacrifício. E ali, da mesma forma que Isaac foi levado ao Monte Moriá para ser sacrificado, Isaac era um tipo de Cristo. Isaac, ele estava representando um tipo de Jesus que um dia, anos depois, viria a esse mundo e, quem sabe, passaria pelo mesmo caminho. Isaac foi levado e colocado em cima do altar. Quem sabe a mão do anjo, a mão do pai, a mão de Abraão iria imolar aquele jovem. Mas Deus apareceu, o anjo apareceu e impediu que acontecesse, para que isso acontecesse milhares de anos depois, com Jesus em cima do altar em Jerusalém. A morte de Jesus tinha que ser limpa como a de um cordeiro. Mas, infelizmente, isso não aconteceu e já estava profetizado, porque Deus já sabia o futuro. Deus já sabia da dureza do coração do povo judeu na época de Jesus. Jesus veio para o que era seu e foi rejeitado pelos seus. Infelizmente, o sofrimento e a morte de Jesus foi uma morte cruel. Foi uma morte que não era para ser daquela forma, mas o mais importante foi que Jesus não desistiu. Um outro ponto importante que é bom ser lembrado, que nós não fomos salvos pelo sofrimento, tá ok? Nós somos salvos unicamente pela graça, pelo sangue simbolizado de Jesus derramado ali na cruz. A Bíblia não fala pelo sofrimento sois salvos. A Bíblia fala pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Quando o cordeirinho lá no Antigo Testamento era levado até ao altar do holocausto, o sacerdote não pegava um chicote e dava no cordeirinho para ele sangrar, e quando ele tivesse muito sangrando, muito sofrendo, aí ele colocaria em cima do altar do holocausto. Não era assim que aconteceria, não era assim que acontecia o sacrifício no Antigo Testamento. O cordeirinho não precisava sofrer para ser jogado em cima do altar. Jesus não precisava sofrer a morte de cruz que ele sofreu, não precisava. Ele tinha que ser imolado no Templo de Jerusalém, da mesma forma como Isaac quase foi imolado, como o cordeirinho era feito no passado. Muitas pessoas pensam que nós fomos salvos pelo sofrimento, porque ele sofreu. Não, meus amados, nós não fomos salvos pelo sofrimento. Nós fomos salvos porque Jesus derramou seu sangue, ele não desistiu da cruz, mas a morte
da cruz não era para ser na cruz, era para ser em cima do altar do sacrifício no Templo de Jerusalém, com espírito de oração e de solenidade, porque era assim que acontecia o sacrifício de cordeiro lá no Antigo Testamento, no santuário, que simbolizava e apontava para Jesus. E é por isso que muitas pessoas pensam e acham que Judas Iscariote, que Pilatos, que Anás, que Caifás tiveram uma contribuição. Olha, eu já vi gente falando assim, se não fosse Judas entregar Jesus, trair Jesus, quem sabe Jesus não teria morrido, e quem sabe Judas deu uma contribuição muito grande para a humanidade, porque foi ele que fez com que Jesus também morresse. Não, meus amados, a morte de Jesus não era para ser desta forma. Essa foi uma forma que Satanás usou para fazer com que Jesus desistisse de morrer. Jesus não precisava ser traído por Judas. Jesus não precisava ser entregue por Pilatos. Jesus não precisava sofrer como sofreu, da forma mais cruel como um bandido. Mas o importante foi que ele não desistiu. Ele não desistiu da cruz. Ele foi até o final, e porque ele morreu a morte eterna, nós hoje podemos viver a vida eterna. O sacrifício foi grande, o sofrimento foi grande, e muitas vezes nós hoje continuamos sacrificando a Jesus. Nós continuamos chicoteando a Jesus com nossas atitudes pecadoras, desobedecendo os mandamentos de Jesus. Esse é o maior sofrimento que Jesus passa. É quando nós hoje transgredimos a sua lei. É quando nós o rejeitamos. E é muito fácil criticar as pessoas que o rejeitaram. É muito fácil criticar Pilatos, Judas, aquela turba, aquela multidão, os soldados que maltrataram a Jesus. Mas muitas vezes nós fazemos também da mesma forma e até muito pior, rejeitando a Jesus. E toda vez que nós o fizemos isso, toda vez que nós transgredimos os seus mandamentos, nós estamos dando um chicote nos lombos de Jesus. Nós estamos o maltratando. Então, meus amados, que Deus possa nos abençoar, que possamos a cada dia reconhecer que Jesus um dia veio a esse mundo, se fez humano, morreu em nosso lugar, deu a vida por nós, morreu a morte eterna para que nós pudéssemos receber a vida eterna. Estamos hoje aqui na certeza e na garantia de que o nosso resgate foi pago, de que o preço já foi pago e que tudo que nós temos que fazer hoje é aceitar esta graça pela fé, porque o sangue foi derramado. Não era para ser derramado da forma que foi, não era para ele sofrer da forma que sofreu, mas ele tinha que dar a vida, ele tinha que derramar o seu sangue, não da forma cruel, mas ele não desistiu. Satanás tentou de tudo para que Jesus desistisse da cruz, de morrer, porque ele colocou a morte de cruz, mas Jesus não desistiu. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. E esse foi o nosso estudo de hoje, um lindo estudo, e até semana que vem com o nosso próximo tema. Um grande abraço, tchau.